Motumbá, povo do Axé, Ugan Silvio Moura, aqui, e hoje vamos falar de um segredo ancestral, a base de tudo o que somos, a grande história do Ori, do Ara e do Emi, a tríade sagrada que forma cada ser humano. Dizem os nossos mais velhos que muito antes de nascermos, antes mesmo do nosso primeiro choro, ou do primeiro sopro de vida entrar no corpo, já existia um pacto silencioso. Um pacto entre três forças poderosas que caminham juntas desde o começo dos tempos. São elas que sustentam a nossa vida, que guardam o nosso destino e que protegem o nosso caminho. Seus nomes são Ori, Ara e Emai. Sem a união dessas três, a existência simplesmente não acontece. Só que quase ninguém hoje em dia entende de verdade como elas trabalham juntas, como se unem, como se separam. E principalmente, como podemos defendê-las quando a vida aperta e os desafios aparecem. A nossa história começa lá no Run, o céu, quando a alma ainda está escolhendo o seu destino. É lá que o nosso Ori espiritual, o Ari Orun, se apresenta diante de Olodumare e do grande conselho dos Orixás, para escolher o que virá viver aqui na Terra. É nesse momento sagrado que o nosso destino é desenhado, que os nossos caminhos são traçados, que as provas que vamos enfrentar são definidas e que as bênçãos são colocadas na nossa trilha. O Ori é quem escolhe, mas ele é sábio e sabe que não pode descer sozinho para o Aié, o nosso mundo. Ele sabe que, para caminhar aqui, precisa de um corpo que o sustente e de um sopro que lhe dê movimento. Por isso, ele convoca duas forças ancestrais para acompanhá-lo nessa jornada. O Ara, que será o seu corpo espiritual, e o Emi, que será o sopro da vida. Quando o nascimento finalmente acontece, o corpo físico nos é entregue pela terra, pela nossa mãe biológica, mas é o corpo espiritual, o Ara, que se encaixa nesse corpo físico como alguém que veste uma roupa perfeitamente feita sob medida. É o Ara que segura os nossos sonhos, que guarda o tempo do nosso sono, que viaja durante a noite enquanto descansamos. É ele que recebe os recados espirituais, que apanha primeiro quando um ataque energético vem em nossa direção e que se levanta por último quando o corpo físico já caiu. O Ara é o corpo que não morre. Já o Emi, ele entra em nós como um vento suave, chega num sopro, num fio invisível de energia, que entra pelo nariz e desce até o fundo da nossa alma, preenchendo tudo. O Emi é movimento, é calor, é energia vital que faz o olho piscar, o coração bater, o pensamento acender. Sem Emi, não existe vida. Sem o Ara, não temos identidade espiritual. E sem o Ori, não temos direção, não temos um propósito. Cada um deles tem um papel fundamental, mas nenhum funciona sozinho. Eles são uma equipe no nosso dia a dia. Enquanto você anda, fala, dorme, trabalha, sofre ou celebra. Essas três forças estão conversando o tempo todo. O Ori envia as ordens, a intuição. Vá por aqui, não vá por ali. O Ara sente as vibrações espirituais do ambiente, dos lugares e das pessoas, e te protege quando percebe que algo não é bom para você. E o Emi sustenta a energia que faz tudo isso funcionar, que te dá o gás para viver. Quando uma dessas partes enfraquece, o conjunto todo balança. É por isso que existem pessoas que têm muita força física, mas a mente está confusa, sem foco. Outras têm uma mente brilhante, mas a vida parece travada, não sai do lugar. E ainda há aquelas que têm muita energia, mas estão espiritualmente abertas demais, vulneráveis. Cada uma dessas situações representa o desequilíbrio de uma dessas três potências sagradas. Um ataque espiritual, por exemplo, nunca começa no corpo físico. Ele ataca primeiro o Ara. É o nosso corpo espiritual quem apanha primeiro. É ele que recebe a flecha do pensamento negativo, o olho ruim, a inveja, a energia pesada que mandam para nós. Quando o Ara está fraco, a pessoa começa a sentir dores sem causa aparente, um cansaço que não tem explicação, tem sonhos confusos, pesadelos que se repetem. Se o ataque continua e o Ara fica ainda mais enfraquecido, o Emi começa a oscilar. A pessoa fica sem vitalidade, perde a vontade de fazer as coisas, fica irritada sem motivo, perde o ânimo pela vida. E se esse ataque é duradouro e persistente, o Ori também sente o impacto. Ele começa a perder a clareza, a direção. E é assim que a vida trava por completo. Mas o contrário também é verdade. E é isso que é maravilhoso. Quando o Ori está forte, quando o Ara está limpo e protegido, quando o Emi está brilhando com vitalidade, a pessoa caminha como quem tem o axé nas costas. Ela dorme bem, sonha bem, acorda com coragem e disposição. As coisas fluem,
os caminhos se abrem, o corpo responde com saúde e o pensamento funciona com clareza. Isso é a Trindade em equilíbrio. Por isso, os antigos sempre diziam: quem cuida do Ori, vive bem. Quem limpa o Ara vive protegido. E quem fortalece o Emai, vive forte. E o mais importante é saber que cada uma dessas partes tem seu próprio caminho de cura. O Ori se fortalece com reza, com momentos de silêncio para ouvir a própria intuição, com decisões corretas, com práticas de equilíbrio, com uma meditação. Ele se alimenta com banhos de folhas que acalmam e clareiam a cabeça, com oferendas que honram o nosso destino e, acima do tudo, com respeito ao nosso próprio caminho. O Ori gosta de firmeza, de propósito, de retidão. Ele não suporta mentira, não suporta escolha errada, não suporta atalhos que nos desviam do nosso destino. Quando o Ori está ferido, a vida parece que vai para o lado errado. A gente se sente perdido. O Ara, nosso corpo espiritual, se fortalece com uma boa noite de sono, com banhos de ervas de limpeza como arruda e guiné, para descarregar as energias negativas. Ele se fortalece com alimentos leves, com o afastamento de ambientes pesados e, principalmente, com o distanciamento de pessoas tóxicas. O Ara precisa de paz. Ele se rasga no barulho excessivo, se rompe na confusão, se enfraquece quando a pessoa vive em meio a conflitos constantes. Pense no Ara como a sua pele espiritual. E uma pele sensível precisa de cuidado e proteção. Já o Emi, nossa energia vital, se fortalece com a respiração consciente, com boas emoções, com o movimento do corpo, com exercícios, com uma alimentação correta e, principalmente, com alegria. O Emei se apaga na tristeza profunda, se esgota na raiva, se corta na inveja, se destrói no sentimento de culpa. Quando o Emi está fraco, nada fica de pé, nem o corpo nem o pensamento. Existem momentos na vida em que as três forças se desalinham ao mesmo tempo. Isso geralmente acontece quando passamos por grandes dores. O luto pela perda de alguém que amamos, uma separação difícil, uma humilhação, uma traição, perdas profundas que nos abalam. Nesses instantes, o Ori fica nublado pela dor, o Ara se fecha para se proteger e o Emi enfraquece. É como se a pessoa perdesse o próprio chão. Mas é justamente nesses momentos que as forças do Run, nossos guias e orixás, mais se aproximam de nós. O que nos salva nessas horas é a fé, a oração, o cuidado com as folhas, os rituais que nos reconectam com o nosso destino e com a nossa força interior. É a hora de buscar ajuda espiritual. E quando chega a hora da morte, da passagem, é o Emi que sai primeiro. Ele se apaga silenciosamente, como uma vela que chega ao fim do seu pavio. O corpo físico sente, o coração desacelera, o calor vai embora. Logo em seguida, é o Ara que se levanta, devagar, se desprendendo do corpo físico como alguém que retira uma roupa pesada depois de um longo dia. Ele olha para trás, reconhece sua própria forma caída e sabe que a jornada material terminou. E então começa o grande encontro. O Ara conduz o espírito de volta ao encontro do Horiorum, lá onde tudo começou. E nesse lugar, não existe mentira, não existe desculpa, não existe máscara. O Ori pergunta: você viveu o que prometeu viver? E o Ara mostra a verdade de toda a vida. Tudo o que foi feito, sentido e aprendido. Mas a parte mais bonita dessa história é saber que o Ori, o Ara e o Emi não se separam para sempre. Eles se desfazem daquela forma humana, mas continuam existindo em outra dimensão. O Ara pode, por um tempo, visitar a família que deixou. O Emi se recolhe de volta ao sopro divino de Olodumare e o Ori volta para o seu trono espiritual, para descansar e se preparar. E um dia, quando for o momento certo, as três forças descerão juntas novamente, para viver uma outra jornada, uma outra vida, um outro destino. Por isso ouçam o que os mais velhos sempre diziam: cuida de ti em todos os níveis, menos na mente, no espírito e na energia, menos porque você é feito desses três. E quem ama e cuida da sua própria Trindade vive mais forte, mais protegido e muito mais iluminado. Espero que essa história tenha trazido clareza para vocês. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Axé e até a próxima.